Então agora nós começamos a segunda parte do Experimente 21. Então agora nós vamos ver algumas frases maiores, nós vamos ver um vocabulário maior para a gente conseguir elaborar nossas próprias frases, parágrafos, né? Então nós vamos aí começar uma estrutura maior de vocabulário. Mas se você ficou com alguma dúvida em relação às aulas anteriores ou tiver alguma dúvida na aula de hoje também, deixe sua pergunta, em algum momento eu vou tirar sua dúvida, independente se é da aula de hoje ou de alguma aula passada. Ou sobre o projeto também, deixe suas perguntas, suas dúvidas. Então, para quem está vendo ao vivo aí agora, pode mandar as perguntas aí ao vivo mesmo. Quem está vendo gravado depois, deixe nos comentários que a gente vai responder suas perguntas, seja aqui na hora da aula ou depois lá no comentário mesmo, dependendo do que for, tá certo? Mas vai ser respondido sua pergunta, eu vou tirar sua dúvida sim. Então, para começar essa segunda parte do Experimente 21, nossa aula número 8, nós vamos aprender hoje alguns numbers, os números. E eu vou explicar também quando que a gente vai utilizar aí mais esses numbers. Então, nós vamos ver aí, além desses números, algumas utilizações para eles também. Então, nós temos aqui numbers, números, e vamos começar. Nós vamos ver até o número 20 e eu vou explicar o porquê de até o número 20, tá certo? Então, vamos começar aí vendo a pronúncia desses numbers. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ou 20, né? Tem aí outras maneiras de pronunciar uma mesma palavra. Como eu disse, tem essa diferença às vezes de país para país, região. Então aí, dando como exemplo esse aí, podemos falar 20 or 20. E aí eu disse que nós vamos ver esses primeiros números e tem um porquê. Na verdade, é por causa da utilização. Nós utilizamos mais esses números aqui. Na verdade, a gente utiliza muito até o 9, até o 9. São os que a gente mais utiliza, do 0 ao 9. Por quê? A gente utiliza muito os numbers para quando a gente precisa falar nosso telefone, endereço, algum documento, né? Número de documento, algum número que tem alguma informação, por exemplo, num e-mail, no próprio endereço mesmo, né? Sempre tem algum número, né? O número da residência, do local. E aí, esses números é uma sequência de números, né? Então, eu tenho a sequência de números do meu celular, né? Nós temos aí 9 dígitos, né? No número de celular. De uma residência, do número de apartamento, tem aí uma sequência às vezes até de 3, 4, 5 números. Então, nós vamos utilizar mais até o 9, por quê? Nós aqui no Brasil, algumas pessoas, algumas não, várias pessoas, falam a sequência de números juntando em dezenas ou centenas esses números. No inglês não é comum a gente fazer isso. Então, se eu for falar meu telefone, eu vou falar unidade por unidade. Se eu for falar o número do meu documento, tô viajando, preciso falar o número do meu passaporte. Eu vou falar unidade por unidade. Então, por isso nós utilizamos mais do 0 até o 9. E aí, por causa disso, né? Nós vamos falar unidade por unidade, então não vamos precisar das dezenas, que é a partir do 10. Então, para essas sequências de números, não precisamos.
E aí, quando a gente fala sequências de números, se eu tenho o 0 dentro dessa sequência, eu posso falar o nome dele zero, ou eu posso chamar ele de O. Então, posso falar zero, O. São as duas formas que eu posso utilizar. Na sequência de números é mais comum O. Na matemática é sempre zero. Então aí tem essa distinção. Na matemática o nome é zero, não é O. Mas quando eu for informar sequência de números é muito comum a gente ouvir O ao invés de zero. Então nós vamos agora repetir esses números aqui. Então eu vou falar mais pausadamente. A hora que você ouvir, você vai falar em seguida esse número para você já começar a treinar. Mas você vai treinar também depois da aula, porque eu vou mandar o áudio desses números também. Então, repetindo aí. 0, O, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. E aí, foi tranquilo? Contem aí pra mim aí, quem tá ao vivo aí, se foi tranquilo repetir esses números. Mas vocês vão ouvir novamente com o áudio que eu vou enviar, tá? Não precisa ficar preocupado, mas se vocês não tiverem entendido a pronúncia de algum aí e quiser me pedir, eu repito aqui também. Então, me contem aí se tá ok. Quando vocês receberem, acessarem o material lá no grupo no Telegram, que eu vou enviar com o áudio dos números, você vai fazer o seguinte exercício. Você vai treinar falar algumas sequências de números. Então você pode treinar falar o seu próprio telefone, o número da sua casa, os números dos seus documentos, né? RG, CPF, o título de eleitor. Então treine os seus próprios números para poder ficar mais tranquilo você memorizar esses números aí. Então você vai ouvir o áudio, vai praticar bastante a audição, depois você pode treinar todos em sequência, igual fizemos aqui agora. Depois você vai treinar usando as sequências de números que você tem, como se você estivesse dando essa informação para alguém. É uma maneira muito boa para a gente poder treinar. Uma outra dica para a gente poder ir memorizando e ir praticando essa questão dos números e a questão do alfabeto que nós aprendemos em uma aula passada, né? Então, quem não viu aí o alfabeto, volta lá que nós temos uma aula ensinando a pronúncia do alfabeto e para que a gente utiliza, para que a gente precisa saber a pronúncia de cada letra. Então, para que a gente vai utilizar? Não, uma maneira para a gente conseguir treinar no nosso dia a dia sem perceber. Quando você estiver no trânsito, seja dirigindo, quando você estiver no ônibus ou quando você estiver a pé na rua e ver carros, ônibus passando, treine em voz alta mesmo, se possível, a placa desses automóveis que passar por você. Nas placas dos automóveis nós temos letras e números, né? Então você vai conseguir aí treinar tanto o alfabeto quanto os números que nós acabamos de ver. Então é uma maneira de você praticar o inglês sem fazer muito esforço, né? Sem parar para estudar inglês. Ali no seu dia a dia mesmo, quando você estiver fazendo uma outra coisa, você consegue já praticar. E por que eu disse em voz alta, se possível? Em voz alta, a gente
pratica melhor, porque quando a gente fala e ouve a nossa própria voz, a memorização ela fica melhor, ela acontece de uma forma mais eficaz. Mas muitas pessoas têm vergonha, né? Teriam vergonha de, tô ali no ponto de ônibus, tem mais umas 8 pessoas ali do meu lado e eu falando as letras e os números das placas de todo ônibus ou carro que passar. O povo vai achar que eu sou doido. Mas se você não tiver essa preocupação, faça em voz alta, é muito melhor. E se a pessoa achar que você é doido, né? Paciência também, né? Você está estudando, você está praticando. Eu sempre fiz isso, nunca me importei, sempre falei sozinha na rua, sempre pratiquei o inglês sozinha, né? Eu nunca tinha alguém para poder praticar comigo enquanto eu estudava. Eu já contei isso em uma live anterior, mas quando eu estudava não tinha ninguém ao meu redor que falava inglês, familiar, amigos. Então eu só tinha aquele momento da aula para estudar inglês e eu tinha que me virar sozinha fora da aula. O Guilherme falou aqui que às vezes ele fala sozinho inglês, só acha que ele é doido. Não, preocupa não, pode continuar falando sozinho, tá? As pessoas achavam que eu era doida também, mas foi uma maneira que eu criei para evoluir no idioma. Então continue fazendo isso porque é muito bom. E aí o que eu fazia? Eu ia para a escola, né, para estudar inglês, e aí eu voltava, né? Eu ia e voltava a pé e o que eu tinha aprendido na aula, eu ia pelo caminho na rua falando. E aí eu ia fazendo frases a partir daquilo que eu aprendi e falando em voz alta. Todo mundo passava por mim e olhava, né? Mas eu não tava nem aí. E foi assim que eu consegui praticar o inglês sozinha. Então eu sempre falei sozinha na rua, em casa, falava na frente do espelho, eu inventava brincadeiras assim, criava situações. Nossa, eu viajei para os Estados Unidos e tô num restaurante. Aí eu fazia o pedido, eu também era o garçom que respondia, então eu ia fazendo assim, um diálogo comigo mesma, né? Eu criava 2, 3 personagens e fazia a fala de todos. Então eu sempre criava situações. Então façam isso. À medida que a gente for avançando aqui no vocabulário, vocês vão ter condições de criar frases, diálogos, textos, né? Então cada passo na sua vez, né? Então por enquanto comece a treinar dessa forma. Se você vê aí um carro passando na sua frente, fale a placa em inglês. Então aí você já vai estar treinando as letras do alfabeto e os números. À medida que a gente for avançando, eu vou passar mais algumas microatividades para o dia a dia de vocês, para vocês evoluírem cada vez mais no inglês. Então a primeira atividade para agora, né, para a partir de agora, que nós já sabemos as letras e os números, vocês vão falar em inglês todas as placas de automóveis que vocês verem. E se vocês não tiverem vergonha, não tiverem preocupação de ser chamado de doido, fale em voz alta, que é muito melhor. Então, nós vimos esses numbers, vocês vão continuar praticando após as aulas. E agora nós vamos ver algo, dando uma certa continuidade no que vimos na aula de ontem. Ontem eu comecei a explicar um pouquinho sobre as WH questions. Então eu vou retomar aqui um pouquinho porque nós vamos aprender uma nova hoje. Então nós vimos as WH questions. Eu falei sobre elas ontem. E aí, o que são essas WH questions? São palavrinhas de pergunta. A gente chama de WH questions porque ou elas começam com W ou começam com H no inglês. Então essas palavrinhas aí vão nos auxiliar para fazer perguntas, questions. Então são palavrinhas de perguntas. E eu informei ontem, eu falei que nós vamos utilizar essas palavrinhas para um tipo específico de pergunta. Então só para a gente relembrar aí. Quando nós vimos lá nas primeiras aulas uma pergunta assim: Are you a student? Are you a student? Essa pergunta, ela é chamada de yes,
no question. Porque eu tô perguntando se você é um estudante. Você só tem duas opções de resposta. Yes or no. Só tem essas duas opções, certo? Não tem outra. Então, por isso que a gente chama de yes, no questions. É uma pergunta aí de yes or no, de sim ou não. E aí, com as WH questions, a gente consegue fazer um outro tipo de pergunta, que são as information questions. São perguntas de informação, porque aí eu não vou responder mais com yes or no. Eu vou responder com a informação que está sendo pedida de acordo com a palavrinha de pergunta que eu utilizar. Então, ontem nós vimos a seguinte pergunta: Where are you from? Where are you from? De onde você vem ou de onde você é? Então, agora eu estou querendo saber algo relacionado à sua origem, seu local de origem. Pode ser país, estado, cidade. Então, eu não tenho mais a opção de responder com yes or no. Eu vou responder com a informação que foi solicitada aqui de acordo com essa palavrinha de pergunta. Então, pode ser que a pessoa me responda que ela é do Brasil, que ela é da China, que ela é do Canadá. Então, olha o tanto de opção que tem. Então, agora eu não consigo contabilizar a quantidade de respostas que tem para uma determinada pergunta, ou que pode ter para uma determinada pergunta, igual essa aqui de cima, que a gente sabe que só tem duas respostas. Algumas vezes posso ter uma terceira resposta, né? Um maybe, talvez, né? Posso perguntar: ah, você vai estudar inglês domingo? Esse domingo? Aí pode ser que alguém responda, né? Vocês, meus alunos, vão responder: yes, vou estudar domingo sim, porque a teacher Bruna vai dar aula nesse domingo também. Quem não é meu aluno igual vocês, vai responder: no, a escola que eu estudo não dá aula domingo, eu não vou estudar. Mas, mesmo não abrindo uma escola aos domingos, a pessoa tem a opção de estudar sozinha em casa. E aí pode ser que ela fala: maybe, talvez eu vá estudar nesse domingo. Então, pode ter aí uma terceira opção de resposta, que seria esse maybe. Mas nem todas perguntas de yes or no tem a opção do maybe, né? Are you a student? Maybe. Não tem essa opção, né? Talvez eu sou um estudante? Não tem. Ou yes ou no. Não tem a terceira opção. Mas aí, então, relembrando esses dois tipos de perguntas, nós vamos aprender mais palavrinhas de pergunta. Então, eu vou ensinar aqui algumas, mas nós vamos focar em uma específica para nossa aula de hoje, porque as outras vão entrar em próximas aulas, porque aí é melhor a gente já ver exemplos de uma só, aí a gente memoriza, aprende e seguimos adiante. Então, ontem nós aprendemos o where. Where significa onde. Mas quando a gente utiliza com aquele from no final da pergunta, a gente passa a chamar ele no português como de onde. Mas é porque é a maneira que a gente fala no português, né? Então é a relação. Então, quando for where e tiver o from lá no final da pergunta, eu quero saber de onde que a pessoa é, de onde que ela vem. Se eu só usar o where sozinho na pergunta, não tem o from, aí eu quero saber onde. Onde o que, Bruna? Eu posso querer saber where is your house? Onde é a sua casa, por exemplo. Mas vamos voltar nesse where em uma aula mais pra frente. Só pra gente retomar aqui o que a gente viu ontem. Então, ontem nós vimos com o from, mais pra frente vamos ver ele sozinho, com mais exemplos. Tem uma que é muito usada, que é o what.
Essa aqui eu tenho certeza que vocês já conhecem uma frase com essa palavrinha de pergunta. Esse what aqui, todo mundo conhece. What is your name? Qual é seu nome? Então, o what significa qual. Dependendo da pergunta, para nós no português, pode significar o que também. Então, o que ou qual. Então essa aí é muito comum, nós vamos voltar nela. Temos uma outra, que é when. When significa quando. Então eu tô querendo saber em relação a tempo. Quando é o seu aniversário? Quando vai ser a sua festa de casamento? Então, relacionado aí a tempo, horário, dia, mês, ano, tudo que tiver relacionado a tempo, nós vamos usar esse when, que significa quando. E uma outra, pra gente finalizar as que a gente vai aprender hoje, é o who. Who está relacionado a pessoa, então significa quem. Então, who is this girl? Quem é essa garota? Então eu vou usar essa daqui para saber algo que eu preciso saber em relação a pessoas. Quando eu quiser saber quem é ele, ela e assim por diante. Então é só para pessoa mesmo. Esse who nós não utilizamos quando tá falando de objeto, local, animal. Aí não utilizamos, tá certo? Então who, quem é pessoa. When, quando, vamos utilizar para tudo relacionado a tempo. O what, o que ou qual. Esse aqui tem várias utilizações que nós vamos ver, então não tem como eu falar só que é só objeto, só roupa. A gente vai utilizar para muitas coisas. E o where, que significa onde, e quando vem acompanhado do from no final da frase, de onde. Repetindo as pronúncias: where, what, when, who. E hoje nós vamos focar no what. Então, a nossa continuação aqui da aula de hoje, nós vamos ver esse what. Para que a gente vai utilizar o what hoje? Para a gente conhecer personal information. Então, são as informações pessoais. Para se a gente quiser perguntar para alguém ou se a gente quiser responder a pergunta de alguém informando as nossas informações pessoais. Então, nós vamos focar aí no what. Quem não estiver anotando agora no ao vivo, precisa preocupar não. A aula de hoje, no final do dia, vai estar lá no YouTube, como todas as outras que já tivemos do Experimente 21. Então, vocês podem voltar na aula, fazer as suas próprias anotações. Algum exemplo que eu der aqui, vocês podem anotar para memorizar, estudar depois. Então, não precisa fazer isso agora, no momento da live. Como vocês têm essa vantagem de poder voltar na aula, a mesma aula que foi dada, se tiver alguma dúvida, se perdeu algum momento da aula, deu vontade de ir ao banheiro e aí ficou alguns minutos ausentes, vocês têm a possibilidade de rever essa aula lá no YouTube, pausar quando quiser para fazer alguma anotação, voltar quando não entendeu muita coisa. Então, vocês têm a vantagem aí de ter a aula ao vivo comigo, como se fosse numa sala de aula. É a mesma aula que eu dou para os meus alunos presenciais, quando eu dava aulas em escolas também. Vocês têm essa vantagem de ter a aula ao vivo, mesmo sendo via internet, e tem a vantagem de voltar, coisa que a gente não tem numa aula presencial. Não tem como eu voltar lá no professor, dar um pause no professor, isso não é possível. Então vocês têm a vantagem aí do ao vivo e do online ao mesmo tempo. Então nós vamos ver aí agora as personal information.
informações pessoais. Como que eu pergunto algumas informações para alguém? Então eu disse que a gente ia focar na WH question, what? É porque nós vamos utilizar ela para fazer determinadas perguntas. E essas perguntas vão acontecer como e onde, Bruna? Então, toda vez que você precisar informar algo seu para alguém, seja matrícula numa escola, quando você for fazer uma reserva num restaurante, num hotel, quando você passar pela imigração, quando estiver indo viajar para um outro país, sempre que você precisar falar pelo menos seu nome, se te perguntarem o seu nome, já é uma informação pessoal. Então nós vamos ver aí algumas dessas perguntinhas. A primeira, né, que eu já até falei, que é a mais comum, é sobre exatamente o nome. Então, what is your name? What is your name? Qual é o seu nome? Essa frase, ela tem também uma variação. Lembra que na aula passada nós vimos nome e sobrenome? Então, eu posso, ao invés de perguntar o nome, às vezes eu já sei o primeiro nome da pessoa. Eu quero é o nome completo? Ou eu quero é só o sobrenome, só o último nome para fazer um cadastro? Então, eu posso trocar. Quando eu só falo what is your name, já é meio que convenção que eu estou perguntando o nome primeiro da pessoa. Dependendo da situação, igual por exemplo, se eu for marcar um médico, e aí para marcar um médico geralmente a gente dá o nome todo, né, para fazer a ficha lá. Então se perguntarem só what is your name, numa situação que você sabe que vai precisar do nome completo, você já pode informar o seu nome completo, sem problemas. Quando for uma situação que você ou não sabe se vai precisar ou já sabe que não precisa, é só o seu primeiro nome. Mas se alguém quiser enfatizar que quer só o seu primeiro nome, a gente perguntaria what is your first name? Então, primeiro nome, first name. Então, my first name is Bruna, certo? Então, olha só. O que a gente está vendo aqui nessa frase? Só para a gente ir lembrando do que a gente já viu. Estamos conhecendo essa palavrinha de pergunta hoje, what. Tem aqui verbo que a gente já viu. Temos aqui possessivo, que também já vimos. E agora a questão dos nomes, que também já vimos. Então, olha só como tá dando continuidade. Se você chegou aqui na aula de hoje, depois volta lá para você entender isso tudo aqui que já ensinamos nas aulas passadas, para você conseguir dar sequência. Se for, no caso, a pessoa querendo saber o seu sobrenome, posso usar essa mesma frase, essa mesma pergunta. Ao invés de name ou first name, que é o primeiro nome, nós perguntaríamos com o ou último nome, né, que é o mais importante dos sobrenomes, ou o sobrenome mesmo. Então eu posso perguntar what is your last name? Ou what is your surname? Então, last name, último nome, que é um sobrenome, ou surname, que aí é o sobrenome mesmo, tá? É muito mais comum a gente ouvir last name, tá? Então, por isso que eu sempre enfatizo aqui nesses dois. First name, last name, primeiro e último. Mas, como eu disse, se a pessoa quiser enfatizar te perguntando o seu nome completo, ela perguntaria assim: what is your full name? Full name, seu nome todo, seu nome completo. Então, como que ficaria aí a pergunta em todas essas opções? What is your name? What is your first name? What is your last name? What is your surname? What is your full name? Então,
com uma mesma pergunta, a gente já viu aí 5 variações. Vamos ver mais uma pergunta de informação pessoal que podem aí te perguntar em alguma situação. É muito comum em cadastro, consulta médica, em várias situações, perguntar também o telephone number. Então, usaríamos esse mesmo what. What is your phone number? What is your phone number? Então olha aqui, nós estamos aprendendo as perguntas, mas vocês já têm condição de falar as respostas, né? What is your name? Se é seu nome, quando você responder, a gente vai usar aquele outro possessivo em relação a eu, né? Que é o my. My name is Bruna. Então a gente já consegue responder a primeira. A segunda também sabemos responder. What is your phone number? Acabamos de aprender os números. Então, basta falar o número do seu telefone, do seu celular, em sequência, unidade por unidade. Então, não tem necessidade aí de juntar dezenas, centenas, nada disso. Só unidade por unidade. Eu posso utilizar também, ao invés de phone number, telephone number. Então, eu posso, ao invés de ser phone, eu posso perguntar como telephone. Ou cellular phone. Aí eu posso especificar mais ainda, que é o do celular. Então, temos aí essas 3 opções aí para indicar que eu quero o número de telefone de alguém, que eu preciso do número de telefone. Então, para a gente saber a pronúncia das 3 opções da pergunta, what is your phone number? What is your telephone number? What is your cellular phone number? Então, essas aí são algumas opções para a gente saber número de telefone. Então, já sabemos aí como que é a pergunta e a resposta. Vocês já vão conseguir treinar isso também. Vai ter exemplo de diálogo com essas informações lá no Telegram para vocês estudarem também. Então, vai ter um diálogo com a tradução para vocês relembrarem as palavras que aprendemos aqui ou uma palavra nova que pode ter lá também. E principalmente o áudio, para vocês relembrarem pronúncia e treinar bastante isso para poder praticar a fala. Uma outra informação pessoal que temos é o nosso endereço. Então, como que é o nosso endereço? What is your address? What is your address? Essa palavrinha tem algumas pessoas que falam address, tem pessoas que falam address. Então, depende aí da região, tá? As 2 maneiras estão corretas, são utilizadas. Depende aí da pessoa, do local. Mas, então, podemos falar what is your address? Or what is your address? Que é a que eu utilizo, né? Devido aos meus estudos, a minha convivência com o inglês, me levou para essa pronúncia aí. Então, qual que é o seu endereço? Essa daqui a gente ainda não sabe responder, né? Então, vamos aprender agora. Como que eu respondo qual é o meu endereço? Então, no inglês, a gente vai falar o invertido em relação ao português. No português é comum a gente falar o nome da rua ou avenida e depois o número do local. No inglês a gente inverte isso, tá? Então eu vou informar primeiro o número. Então é mais comum o número.
Vou dar um exemplo aqui. Dá um exemplo de rua aí. Afonso Pena. Afonso Pena. Então, no caso aí, tem rua e tem avenida, né? Que é muito comum esse nome. Então, eu vou dar o exemplo aí se fosse os dois. Se fosse uma rua ou se fosse uma avenida. Vamos supor que o número do endereço que eu preciso ir é 230. Então, eu vou informar primeiro o número desse endereço. Então, 230. O nome da rua ou avenida. Então, primeiro eu informo o nome. Então, eu vou falar Afonso Pena. E aí, depois eu conto se é uma rua ou uma avenida. Então, Afonso Pena Street, sendo rua. Ou Afonso Pena Avenue, se for avenida. E aí eu coloquei as abreviações que é comum a gente falar, ou que a gente escrever, na verdade, né? Quando eu tô fazendo um cadastro virtual, por exemplo, e eu preciso colocar meu endereço, a gente pode utilizar a abreviação. A diferença é que ela vem depois do nome. Então, eu falaria esse endereço assim: 230 Afonso Pena Street, ou 230 Afonso Pena Avenue. Então, primeiro o número, depois o nome da rua ou da avenida, e depois eu informo se é rua ou avenida. Aí o restante é na mesma sequência que a gente conhece, se precisar, né? Se for um registro, um cadastro. Então, eu posso colocar aí depois bairro, cidade, estado, país. Aí temos também o CEP, que em inglês a gente chama de zip code. Então, geralmente a gente coloca por último, no inglês também. Então, é o zip code, é o CEP. Então, eu falaria aí o endereço dessa forma. Aí, algo que me perguntam demais quando eu ensino essa questão do endereço. Aqui eu dei um exemplo de um nome, né? Foi o nome de alguém que recebeu como homenagem nomes de ruas, avenidas, escolas. E aí, não tem tradução mesmo. Mas tem palavras que tem tradução, tem correspondência no inglês. Eu traduzo ou não? Não, eu não traduzo. Então, quando é nome próprio, e aí nesse caso, rua, avenida, é um nome próprio, a gente não vai fazer tradução para o inglês se eu tiver que me informar esse endereço em inglês. Mesma coisa se é um endereço lá de Nova York e tem tradução para o português. Eu não vou traduzir para o português, é aquele nome que está lá naquele local. Então, se fosse um nome de um objeto aqui, por exemplo, aí eu não traduziria, ficaria no português, tá? Já que é um endereço do Brasil, tá no português, permanece no português. Então, a gente só traduz aqui o street, rua, avenue, avenida, e na hora que eu for falar os números, eu falo em inglês. Então, até se o nome da rua for em número, aí eu posso falar em inglês também, né? É muito comum algumas ruas terem o nome ser um número. Então, mais uma vez aí a gente usando os numbers. Então, é essa forma que nós informamos um address, endereço. Uma última personal information que vamos aprender hoje é sobre o email address, o endereço de e-mail, o endereço virtual. Então, what is your email address? What is your email address? Qual que é o seu endereço de e-mail? Tem que falar endereço, Bruna? Não precisa. Eu posso perguntar só what is your email?
a minha pergunta pode terminar aqui no e-mail, sim. Então, essa é uma outra informação pessoal que a gente costuma utilizar também, né, em cadastros, em várias situações. Seja situações pessoais ou virtuais, né? E aí, como que eu respondo o meu e-mail? Qual que é o nosso e-mail de contato mesmo? brunahaftopoulos@gmail.com. Então vou dar até esse exemplo aqui de e-mail para, se vocês precisarem entrar em contato com a gente por algum motivo, tirar alguma dúvida, quiser saber algo sobre as nossas aulas, sobre o nosso curso de inglês. Então já aproveito, deixo aqui para vocês anotarem o e-mail para, se precisar utilizar para qualquer dúvida, pergunta, e já ensino como que eu respondo, qual que é o meu e-mail. Então, no caso aqui, né, meu e-mail é um pouquinho grande por causa do nome, né? Então vai ser Bruna Haftopoulos @gmail.com, né? Isso. .com. Como que eu falo esse e-mail em inglês? Bruna Haftopoulos é meu nome. Então eu vou falar meu nome. Provavelmente eu vou ter que soletrar, porque não vão saber escrever, né? Sempre perguntam. Então, se for algo que você tem, né, um nome, é um sobrenome, que tem várias maneiras de serem escritas, então você vai soletrar. Para isso nós vamos utilizar o alfabeto. Então eu falaria Bruna Haftopoulos, mas aí eu posso vir soletrando. Ou então, se você tem um nome e aí as iniciais dos seus sobrenomes, aí você soletra essas iniciais conforme nós aprendemos a pronúncia das letras no alfabeto. Se tiver número também, aí você vai falar número por número, né? De unidade por unidade, também como aprendemos hoje. Mas aí a parte mais importante do e-mail, arroba. Nós falamos em inglês at. Gmail, aqui eu leria Gmail. Hotmail é igual, Outlook também é igual, que já são palavras em inglês, então é mais comum. Se a pessoa não entender, aí a gente soletra também. E aí esse .com, ponto no e-mail ou em algum site, a gente fala dot. E com, normal. Então, eu falaria brunahaftopoulos@gmail.com. Essa é a maneira da gente informar o nosso e-mail. Então, nós temos aí 4 information questions. Então, nós temos aí 4 perguntas de informação que vão dizer sobre a informação nossa, né? Personal information, a nossa informação ou informações pessoais. Vimos também como responder, e aí eu vou colocar exemplos disso lá no canal do Telegram para vocês praticarem aí depois da aula. Então não esqueça o recadinho aí que eu pedi, o favor que eu pedi. Compartilhe com as pessoas que você sabe que precisa aprender inglês, que quer muito aprender inglês, seja para melhorar a carreira profissional, seja para fazer uma viagem internacional, ou por sonho, tem o sonho de aprender a falar inglês, para poder ver um filme, uma série sem legenda, escutar uma música internacional da banda que gosta. Não importa qual o motivo. Se a pessoa quer e precisa aprender, chame ela para ver as aulas também, e aí até uma maneira de você ter alguém para praticar depois. Estudando junto fica muito melhor, muito mais fácil. Mesmo que você estude na sua casa e o seu amigo na casa dele. Quando vocês encontrarem, vocês vão ter muito conteúdo para praticar e evoluir mais no inglês juntos. Então vai ficar muito mais fácil e muito mais legal, eu garanto para vocês. Então, essa foi a nossa class number 8, aula número 8.